Bom, gente, nosso primeiro encontro desta Semana Teológica tem uma função introdutória ao assunto que nós queremos trabalhar ao longo da semana, para que a gente não pule direto a este assunto sem ter um pouco de contexto. Ou seja, quando a gente fala sobre a presença pastoral da igreja na cidade, o nosso assunto é a igreja. Nós estamos pensando sobre a nossa identidade como igreja do Senhor e esta característica da igreja de Cristo, que é a sua atuação pastoral. Ou seja, nós temos trabalhado um conceito um pouco diferente sobre o que significa o pastoral. O pastoral não é apenas a atividade que Patrick, André, Caleb, Renan, Alex, Bruno, eu, Alan, exercemos na Iba Viva. A própria natureza da igreja é uma presença pastoral no contexto onde ela está. Ou seja, ela tem uma função de conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Ela tem uma função de cuidar das pessoas. Ela tem uma função de estar no mundo com um compromisso histórico com o seu tempo e com o seu local. Ela precisa fazer uma leitura das necessidades do seu tempo, quem são essas pessoas, o que as aflige e como nós levamos a vida que Deus propõe para nós em seu Evangelho a estas pessoas. Não é? Ou seja, quando nós pensamos em atividade pastoral da igreja, nós estamos pensando basicamente no modelo de ministério que servirá sempre de referência para a igreja, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando ele esteve entre nós, há 2000 anos atrás, o que ele fez? O que ele falou? Como ele agiu em seu contexto? As ações de Jesus e o que Jesus disse, ou seja, a fala e as ações de Jesus, constituem para a igreja de Jesus Cristo sempre a sua referência missionária. O que nós somos e o que nós fazemos depende de como nós compreendemos Jesus, de como nós vemos Jesus fazer e vivemos segundo essa imitação. Isso é ser discípulo, é imitar o mestre, é ser como o mestre, falar o que o mestre fala, fazer o que o mestre faz. Logo, toda a vivência da igreja, em qualquer que seja a localidade do globo terrestre, em qualquer que seja o tempo histórico, ela sempre terá o ministério de Jesus como a sua referência de atividade. Por isso, pastoral. Jesus esteve entre as pessoas anunciando o reino de Deus, levando às pessoas as boas novas, o evangelho da salvação em Deus. Ele esteve entre as pessoas curando essas pessoas dos seus males físicos, das suas prisões espirituais, das suas questões relacionais. Jesus esteve com as pessoas. E uma maneira magistral de Jesus se definir como o Messias de Deus, se identificar como o Messias de Deus, sem precisar dizer essas palavras, é quando ele olha para Jerusalém com os olhos de um pastor. Ele olha para Jerusalém e enxerga na cidade de Deus um rebanho sem pastor. E ele está lá para quê? Para ser este pastor. Não vai ser o pastor que Jerusalém queria, mas vai ser o pastor que Jerusalém, que a Judéia, que Samaria e que os confins da terra precisa. Esse é o pastor que veio como o Messias de Deus a nós. Agora, a gente precisa entender como que nós chegamos a isso. Como que isso se dá dentro da história que Deus revela a nós, como a história que traz ao mundo o seu Messias. A história que, na sua sequência, traz à existência a igreja, o povo que pertence a Deus, cuja vocação é trabalhar com Deus em sua missão neste mundo. Como nós chegamos aí? Nós não vamos direto ao Novo Testamento. A igreja cristã sempre olhou como a sua referência e até mesmo como uma moldura narrativa a vivência da história do povo de Israel.
Então é interessante quando a gente se debruça em aulas do Crescer, em encontros na formação de discipuladores aqui da igreja, quando a gente olha para os evangelhos, os 4 evangelhos, a gente percebe que estes evangelhos, de alguma forma, cada um com a sua particularidade, eles estão estruturando a maneira como nos apresentam Jesus a partir de narrativas do Antigo Testamento, especialmente a narrativa do Êxodo. Então, quando você olha, por exemplo, para o primeiro evangelho na sequência literária da Bíblia, Mateus, você vê nele, melhor do que em qualquer outro, uma estrutura deliberadamente baseada no livro do Êxodo. Por quê? Porque o Êxodo é o primeiro pilar da construção da identidade do povo de Deus. O Êxodo oferece-nos a narrativa a partir da qual Deus está se revelando para este povo e também está vocacionando esse povo, dando a este povo, propondo para este povo uma identidade a partir do encontro que este povo está tendo ali, na época do Êxodo, com o Deus libertador, com a sua lei, com o cumprimento da promessa que o Senhor havia feito aos patriarcas de dar a eles uma terra, de dar a eles a sequência deste projeto de um Deus que abençoa um povo, para que este povo seja um povo abençoador entre as outras nações e famílias da terra. Então o nosso olhar vai justamente lá para o passado. A gente vai começar fazendo uma leitura em Êxodo capítulo 19, do verso 1 até o verso 6, e a ideia hoje, nesta noite, é trabalharmos um pouquinho as coisas que estão envolvidas, os elementos que compõem a ideia de um Deus que se revela. E quando se revela libertando e chamando para si um povo, chamando à existência uma família, um povo que pertence a Ele, cuja identidade e vocação dependem da relação desse povo com o seu Deus. Então, nessa primeira parte, antes do nosso intervalo, a gente vai falar justamente sobre isso, a formação da identidade de um povo que pertence a Deus. Eu quero convidar você, então, a fazer uma leitura comigo. Se encontra no livro do Êxodo, capítulo 19, do verso 1 até o verso 6. Êxodo 19, de 1 ao 6. Essa primeira leitura você vai fazer aí comigo na sua Bíblia, e depois, quando a gente for olhar parte a parte desse texto, a gente vai ter o texto projetado aí. Mas eu queria que a gente fizesse essa leitura concentrada aí com você, na sua Bíblia, me acompanhando do verso 1 até o verso 6 de Êxodo 19. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Até aí por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, lemos a Tua palavra e a nossa intenção é refletirmos sobre como o Senhor forma a identidade do seu povo. De que maneira o Senhor nos chama para si, para aprendermos sobre quem nós somos e quem nós podemos ser, a partir do encontro com a Tua misericórdia e graça libertadoras. Obrigado, Senhor, porque aquilo que este texto fala para nós não fica preso ao passado, somente àquele povo que esteve ali, diante do monte, 3 meses depois de saírem do Egito. Mas são palavras que nos chamam para vivenciar essa mesma experiência.
São palavras que nos convidam a estarmos ali, experimentando as tuas palavras, a tua orientação, o que deste pequeno texto se revela sobre o seu caráter e os seus propósitos a nós. Que estas palavras sirvam, Senhor, como exemplo para nós, como modelo para nós, como sabedoria do alto para conduzir a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está falando de identidade. Identidade foi um assunto que eu trabalhei, parte da minha tese de doutorado, eu trabalhei sobre a questão da identidade. E é interessante quando nós nos deparamos com a importância desse assunto. Uma vez que identidade é uma palavra que provoca diversos gatilhos no nosso tempo, né? Identidade, por exemplo, de gênero, né? Quantas coisas vêm com isso, né? Outra palavra que a gente vai falar bastante, que traz diversos gatilhos no nosso contexto, né? Narrativa, né? Então é outra palavra que traz, né, tantos elementos que a gente olha, de certa forma até meio ressabiados a esses termos, etc. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma aula sobre narratividade, e aí um aluno perguntou, visto que narrativa é um termo que está tão desvirtuado no nosso tempo por causa das ideologias políticas e tal, não seria hora de nós abandonarmos esse termo? Não tem como a gente abandonar esse termo. A gente só precisa esclarecer do que nós estamos falando quando falamos de narrativa. A narrativa é isso aí, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Identidade está aí, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, quando a gente fala sobre identidade, a gente precisa refletir bíblica e teologicamente sobre este assunto. E a pergunta da identidade, qual que é? Quem é você? Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Quem é você? Essa é a pergunta pela identidade. E essa pergunta pela identidade, como a gente vai ver agora, e essa é a nossa proposta de afirmação, é que a pergunta pela identidade exige uma resposta narrativa. A pergunta pela identidade exige uma resposta narrativa. E aí a gente vai tentar agora, nos próximos slides, entender o porquê disso. Eu trouxe alguns recortes do meu texto aqui. O termo identidade aqui não remete ao abstrato, mas situa-se na categoria da prática, pois a identidade de uma pessoa ou de uma comunidade é articulada narrativamente diante da pergunta pelo quem da ação. Olha que interessante isso aqui. Sempre que nós falarmos de identidade, daqui em diante, nós estamos falando de um princípio que é válido tanto para um indivíduo quanto para um povo. Então, identidade é algo que diz respeito não apenas à pessoa, mas o princípio também é válido para a formação de um grupo, de uma comunidade, de uma nação e etc. Então, existem identidades nacionais que estão ali na tentativa de serem preservadas nas cores da sua bandeira, no hino, na sua constituição, nas suas datas comemorativas e assim por diante. Ou seja, são diversos elementos simbólicos que nos remetem ao que nós pensamos sobre nós mesmos, a como nós nos entendemos. Tá? Então, isso diz respeito tanto ao sentido comunitário, coletivo, como também no sentido individual. E aí a ideia é que aí na sua cabeça você esteja sempre transitando nessa dimensão. A pergunta sobre quem é você não é apenas você pessoa, você indivíduo, mas é você e também nós, comunidade, como nós nos entendemos. Tudo bem? A pergunta pela identidade de uma pessoa, de uma comunidade, é articulada narrativamente. Ou seja, quando nós respondemos sobre o quem é você, nós estamos contando, nós estamos narrando. Por quê? Porque a pergunta pede por um personagem. É quem? É quem? Então, ela pede por uma pessoa, ela pede por um agente que age, e que só vai se revelar, só vai se dar a conhecer por meio daquilo que fala e por meio daquilo que faz. Obrigado, Alan. Essa é a ideia de uma identidade narrativa, e a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais e vai ficando mais claro, pelo menos eu acredito que vai. A resposta pelo quem da ação não pode se resumir ao nome próprio, tampouco aos talentos, profissão, caráter,
pois nenhuma dessas respostas, que estão mais relacionadas ao que e ao qual, são capazes de justificar que a pessoa é a mesma do seu nascimento até a sua morte. Então, vamos lá. Quem é você? Como que normalmente as pessoas respondem a essa pergunta hoje? Pelo nome e pela profissão. É ou não é? Quem é você? Sou Israel, sou professor. Sou Israel, sou pastor. Né? Então, a ideia é que nós nos acostumamos a responder uma pergunta por identidade, não a partir daquilo que a pergunta exige como resposta, mas nós mudamos de assunto e falamos sobre qual é o nosso nome e o que nós fazemos. Certo? Mas a pergunta não é o que você é. A pergunta é quem você é. A pergunta exige uma resposta que primeiro, te coloque na história como um agente, como pessoa. Eu não perguntei qual é o seu nome. Essa é outra pergunta que eu poderia ter feito, mas eu perguntei quem você é. Quem você é? Israel, não perguntei o seu nome. Perguntei quem é você. Ou seja, aquilo que você define como seu nome ou aquilo que você faz, são outras perguntas, que estão na dimensão do que e estão na dimensão do qual. Mas a pergunta pela identidade é um quem. E o que isso significa? Quer dizer, essas coisas, tanto o que responde o que e o qual, nenhuma delas são capazes de justificar o que a pessoa é, a mesma, do seu nascimento até a sua morte. Eu não tomei consciência de se me chamar Israel até certo momento da minha vida. Eu não me entendi como pessoa, como sujeito da ação, até em um determinado momento da minha trajetória de vida. Eu já era o Israel antes de me entender como Israel, mas já era na cabeça do meu pai e da minha mãe, que já tinham sonhos para mim, que já tinha nome escolhido para mim, que como todo pai, como toda mãe, já projeta algo para a vida do seu filho, em como vai educar, em como vai ser, e assim por diante. Então, lá eu já estava, mas o meu nome não justifica a minha existência, e não justifica quem eu sou de fato, do começo ao fim. Isso era tão sério lá nos povos antigos, nos povos originários, que o nome era importante. Ele carregava algo da identidade, e os nomes mudavam. Você já percebeu isso na Bíblia? O nome dizia respeito a uma característica que, de fato, captava quem aquela pessoa era. Ou seja, o que ela fazia. Como que era o seu padrão de comportamento, das suas ações, como ele vivia. Então, a ideia do nome era captar isso. E por isso que era comum uma pessoa ter o seu nome mudado. Por quê? Porque aquele nome de outrora já não me define mais. Eu já não sou mais Jacó, eu sou Israel. Eu já não sou mais José, eu sou Zafenate Paneia, para depois se tornar José de novo. Entende? A ideia do nome acompanha o que a pessoa está vivendo. Acompanha o tempo de vida e o que acontece no desenrolar da sua narrativa pessoal. É como ela se entende e como as pessoas a entendem, como a coletividade a entende. A mesma coisa funciona quando nós tentamos nos definir a partir da nossa profissão, ou daquilo que nós gostamos de fazer, né? Ou seja, falei da profissão, eu gosto de correr, eu sou maratonista, né? Na verdade, eu estou maratonista, porque eu não fui sempre maratonista. E eu, embora eu deseje muito, eu não vou morrer maratonista. É algo que eu faço, mas não a minha identidade. Percebe isso? Entende? Ou seja, a identidade, ela exige uma resposta mais profunda, mais reflexiva e mais difícil de ser dada. E quando a gente olhar para a identidade, a gente vai perceber que ela é uma questão inconclusiva. Por que ela é inconclusiva? Porque você ainda está vivendo. Porque você ainda vai viver. Porque você, principalmente nós, como discípulos de Cristo, existe um elemento da nossa trajetória de vida que nos é muito comum, que é a transformação.
Nós estamos em um processo contínuo de mudança à imagem de Cristo. Entende? Então, quem eu fui, ou seja, a somatória das coisas que fiz e falei no meu passado já não definem mais quem eu sou. Eu estava daquela forma, fui encontrado daquela forma. Mas, por exemplo, no encontro com Cristo, algo mudou. E dali para frente, eu falo, eu penso, eu desejo, eu ajo de uma outra forma. A pergunta pela identidade exige essa complexidade, que nos define quem somos, e não apenas nos diga qual é o nosso nome, ou o que nós fazemos, ou com qual grupo nos identificamos. É muito normal as pessoas confundirem isso no nosso tempo, e nós precisamos trabalhar esse aspecto. As pessoas estão se identificando com sexualidade, as pessoas estão se identificando com a associação a ideologias, partidos e políticos. As pessoas se definem como tantas outras coisas que, na verdade, não são definições de identidade. A identidade, especialmente para um povo que pensa a partir da Bíblia, é algo muito mais complexo do que isso. E não nos permite deixar rotular por estas formas de identificação que o nosso tempo utiliza. Então, eu sou um batista reformado, não sei o que lá. Você se enche de rótulo, parece um outdoor de rótulos, para te identificar como um grupo que pensa dessa forma, que age dessa forma. Mas a pergunta pela identidade é mais profunda do que isso. Não é apenas o rótulo. E a gente vai ver o porquê. Assim, a resposta pelo quem tem que ser narrativa, pois a identidade de uma pessoa ou de uma comunidade só pode ser contada narrativamente. Dessa forma, aquilo que a pessoa conta de si é que fala do quem da ação, de modo que a identidade do quem não é mais que uma identidade narrativa. Então, como você se enxerga? Como você pensa sobre si mesmo? Agora a gente já entendeu que as respostas de nome e profissão, hobbies, não valem. Grupos que você adere não valem, porque nada disso define, fecha. São partes, são elementos, certo? Estão aí, são verdade no momento, mas não a totalidade da coisa. Então, basicamente é o seguinte, se você chegasse para uma pessoa lá na antiguidade e perguntasse quem ela é, ela te diria o seguinte: eu sou João, filho de Simão, ou Simão, filho de João. O que isso significa? Ele te deu uma genealogia, ele te deu uma história, certo? Porque a partir desta identificação com uma família, aí se começa a revelar a identidade. Ou seja, a resposta não é completa, mas ali é que começa-se a identificar, olha, eu estou identificado com esta família, com este clã, a nossa origem é essa, somos assim, fazemos assim, pensamos assim. Né? Então, quando você quer saber quem sou eu, você vai precisar me pagar um café e a gente vai sentar e eu vou ter que te contar a história da minha vida. Porque é na história da minha vida que você vai conhecer de fato quem sou eu, ou pelo menos como eu me enxergo, porque eu posso também estar equivocado sobre como eu leio a minha própria história. Eu também posso ter erros de leitura sobre quem nós somos, sobre quem eu sou. E aí são ajustes que são necessários na nossa identidade, e a gente também já vai ver como isso funciona. Agora eu quero dar uma olhada com vocês, tendo isso, dito isso, eu quero voltar ao texto de Êxodo 19 com vocês. Eu quero ler primeiramente os versículos 3 e 4. Vamos prestar atenção nesse texto, que já é a palavra de Deus para Moisés. Quer dizer, Moisés está recebendo do Senhor estas palavras para transmitir a todo o povo, tá? Transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Olha que jeito de Deus começar a conversa com o seu povo. Que povo é esse, gente? Primeiramente, a gente precisa lembrar que este é um povo que tem na sua história uma promessa. A gente precisa lembrar disso.
Quem está no pé do monte, amontoado ali, ajuntado ali, são os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. É um número muito grande. São diversas tribos que estão ali, que compõem um povo, fora a quantidade de estrangeiros que estão no meio desse povo. Então Deus começa a falar com esse povo, 3 meses após ter libertado essas pessoas do Egito. Perceba como a memória da libertação é muito recente. Foram só 3 meses. Acabou de acontecer o negócio. Está tudo muito fresco diante dos olhos de todas essas pessoas. É a geração que foi tirada da terra do Egito. É a geração que 3 meses atrás estavam fabricando tijolos para construir cidades celeiros lá no Egito, amando o faraó, escravizados. Há 3 meses atrás, era um povo que estava vivendo o drama de um rei maluco querendo matar recém-nascidos. Esse é o povo. 3 meses se passaram. Deus chega para ele e diz essas palavras. Transmita essa mensagem a quem? A família de Jacó. Vocês não são mais escravos, vocês não são mais um amontoado sem forma de gente, não, ele começa a trazer para esse povo uma identificação. Vocês são família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Jacó, Israel, família, descendentes. Anuncie esta mensagem. Ou seja, ele já começa trazendo à memória deste povo quem este povo é, aos olhos de quem? Aos olhos daquele que vos fala. Então, quem este povo é aos olhos de Deus? É aquele que está com a palavra. Vocês são os descendentes de Israel, vocês são a família de Jacó. Gente, o simples fato de Deus dizer isso para este povo neste contexto, sem precisar dizer nada, Deus está dizendo o seguinte: eu cumpri a promessa. Eu cumpri a promessa. Um dia eu disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E aí ele promete para Abraão uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e a areia da praia. Gênesis capítulo 15. Ele faz uma promessa para Abraão. Só tem um problema. Abraão e Sara, sua esposa, já têm idade avançada e não têm filhos. Sara é estéril. Eles não têm descendência. Naturalmente, até agora, eles não tiveram filhos, e na idade avançada, a chance de ter um filho é ainda menor, ou, convenhamos, nula, inexistente. E Deus promete que fará algo. E ele, ao prometer isso para um casal estéril, e já em idade avançada, é ele já dizendo o seguinte: se vai acontecer alguma coisa aí, é porque eu vou entrar nessa história e fazer um milagre. Eu vou fazer o que eu estou prometendo, eu vou fazer cumprir a minha promessa. 400 anos que quando entraram no Egito, até a saída do Egito, fora todos os anos anteriores, de Jacó, Isaque, até Abraão, quer dizer, remontando todo esse período de tempo, aqui está Deus, 3 meses depois de libertar esse povo do Egito, e se dirigindo ao povo, cuja existência ali, naquele momento, é uma prova viva, de que Deus cumpre aquilo que prometeu. Que o plano de Deus está vivo, ativo, e Ele está fazendo valer ali, naquela geração, a promessa que um dia fez aos seus antepassados. Esse Deus também fala outra coisa, agora quando começa a mensagem propriamente dita. Primeiro são os endereçados da mensagem, que é a família de Jacó e os descendentes de Israel, e agora começa a mensagem propriamente dita. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Toda a promessa que se cumpre na vida deste povo, na ocasião da libertação do Egito, tem a ver não apenas com a ação libertadora,
mas com o juízo de Deus sobre a terra do Egito. Então, existe um vínculo entre esses dois elementos. Há um juízo de Deus contra toda a terra do Egito, e neste movimento de Deus de trazer juízo a este povo, ele traz a libertação para o seu povo, certo? Então, o seu povo será liberto por meio do juízo do Senhor. Ele mostra-se, ele se revela ao seu povo como o Deus libertador. E isso daqui, gente, a gente está lendo um versículo só da Bíblia para falar disso, mas o Antigo Testamento repete isso o tempo todo. O tempo todo. Você vai ler isso nos profetas, você vai ler isso nos Salmos, você vai ler isso no Pentateuco, você vai ler o tempo todo. Este povo trazendo à memória esta verdade fundamental sobre quem Deus é. Deus é Deus libertador. E quem nós somos só pode ser compreendido a partir de uma ação libertadora desse Deus em nosso favor. Certo? Se você quiser, dá uma olhada comigo no capítulo 20. Olha que interessante, os 10 mandamentos. Versículo 1. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse é o prólogo dos 10 mandamentos. Como Deus se identifica? Eu sou o Senhor, o seu Deus, e Ele se identifica por meio daquilo que Ele faz. Eu libertei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Você percebe que a identidade não é apenas dos indivíduos e do povo que está em assunto, mas também a identidade de Deus. Deus está se dando a conhecer. E como que Deus se dá a conhecer? Não é com definições teológicas do nome de Deus ou qualquer coisa assim, mas Ele se dá a conhecer por meio daquilo que Ele fala e por meio daquilo que Ele faz. Certo? Então, aqui está o prólogo daquilo que vão ser os estatutos desta aliança. Este povo é chamado por Deus para viver uma relação com este Deus. E ele deixa isso claro no final da primeira parte da mensagem. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Olha que interessante. Em princípio, pode parecer que Deus está levando este povo para um espaço geográfico, uma terra. Não é verdade? E é verdade mesmo. De fato, há uma trajetória histórica, física, geográfica, onde este povo vai deixar o Egito e assumir o seu lugar na sua herança, que é a terra de Canaã. Muito bem, isso é uma parte da coisa. Mas veja como Deus mostra uma verdade mais profunda do que apenas a mudança de endereço geográfico. Eu trouxe vocês para mim. Para mim. Mais importante do que a terra é que vocês me pertencem. Eu trouxe vocês para mim. Carreguei vocês da terra do Egito como asas, colocando os seus filhotes sobre as suas asas e os trouxe para mim. Para mim. Vocês me pertencem. E ele vai falar isso na sequência de uma forma muito bonita. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Olha que interessante. Eu libertei vocês, trouxe vocês para mim. Agora, isso é o que Deus fez. Certo? Isso é o que Deus fez. Deus falou e cumpriu. Deus fez a promessa. Ele fala, Ele promete. Ele detalhou o seu plano para Abraão. Tirarei você da sua terra, te levarei para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você uma grande nação. Por meio da tua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. Então é um Deus que fala. É um Deus que fala. Ao falar, Ele revela o seu plano, revela o seu propósito. Certo? Não apenas o propósito para Abraão e os seus descendentes, mas o propósito dele de abençoar todas as famílias da terra por meio disso que ele está fazendo na vida de Abraão e de seus descendentes. Ok? Então este Deus está aqui, agora dizendo o seguinte para esse povo: se me obedecerem e cumprirem minha aliança, existe uma condicional. Esse povo precisa lembrar que ele está entrando em uma aliança com esse Deus. Ou seja, eles receberam o direito
de se identificarem como um povo de Deus, um povo que pertence a Deus, um povo que vive em Deus, que trouxe-os para si, que lhes deu um novo nome, que lhes cumpriu a promessa, ou seja, eles têm esse direito, mas com este direito traz consigo também os seus deveres, as suas responsabilidades como um povo que está aliançado com Deus. Então não é apenas algo que Deus faz e está pronto, mas o se me obedecerem pressupõe uma jornada, uma caminhada. Agora, daqui para frente, eu não libertei vocês para jogar vocês num canto da terra e dizer adeus para vocês, vivam desfrutando da guerra e façam o que vocês quiserem. Ele chama esse povo para si. E ele não vai deixar de ser povo dele. Ele chama para si, chama para perto. E chamar para perto é andar com Deus, é viver com Deus. Esse é um desejo de Deus, revelado nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Que este é um Deus que quer estar com o seu povo e quer que o seu povo ande com ele. Uma das mensagens mais lindas que eu tenho assim, de memória afetiva com a palavra de Deus é quando o livro de Gênesis nos narra, de uma forma muito breve, Enoque. Enoque, qual é a marca de Enoque? Andou com Deus. Andou com Deus. Se tem algo importante, meu irmão e minha irmã, para dizerem sobre você, é que você anda com Deus. É que você andou com Deus. Porque o mais importante vem daí. Não são dessas pequenas coisas, dessas perfumarias, desses rótulos que toda cultura nos oferecerá para que nós nos identifiquemos. Mas vem desta relação. Enoque andou com Deus. Andou com Deus. O povo de Israel foi um povo chamado para andar com Deus. Andar com Deus. Não é à toa que a ideia de peregrinação para o povo de Israel, em datas especiais, saírem das suas cidades e irem em direção a Jerusalém com as suas famílias. Isso traz para eles não apenas uma viagem qualquer, mas é pedagógica. Eles estão se lembrando que eles andam com Deus, caminham com Deus. O povo de Deus é um povo itinerante, é um povo que anda com Deus. É um povo que anda com Deus. Então, eles são chamados. Agora, se obedecerem e cumprirem a minha aliança, então se cumpre o propósito que Deus tem para esse povo. São duas partes. A aliança é isso. O contrato é isso. A minha parte eu estou fazendo. Né? Se você tiver dúvidas sobre eu estar fazendo a minha parte, pergunte para os egípcios quais são as 10 pragas que eu levei para eles. A minha parte eu estou fazendo, mas agora vem vocês. É um povo, portanto, chamado a viver com Deus, e viver com Deus traz as suas responsabilidades. Toda a terra me pertence, mas se vocês cumprirem, se vocês obedecerem à minha aliança, vocês serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Dentre todos os povos da terra. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então, resumindo, quando Deus chama esse povo da terra do Egito, com sua mão poderosa, libertando-os da escravidão, trazendo-os para ali, cumprindo a sua promessa de lhes dar a terra prometida, de lhes dar a sua lei, algo que vem logo no capítulo 20, ou seja, o capítulo seguinte, a sequência da narrativa é Deus dando a lei para esse povo, revelando a sua vontade, dizendo para esse povo que andar com o seu Deus tem o jeito certo e tem o jeito errado. E quem define certo e errado é Deus. É o Deus que chama, é o Deus que liberta. Se Ele é o Deus que liberta, a sua lei não é escravizadora, porque Ele é libertador.
Então isso seria contraditório. Ele não dá uma lei que escraviza, ele dá uma lei que sustenta a liberdade. Por exemplo, não façam para vocês outros deuses, para que vocês não sejam escravos de ídolos. Não façam outros deuses. O que é isso? Conservação da liberdade. Não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Não é isso que Paulo fala sobre a obra de Cristo lá no Novo Testamento, em Gálatas 5? É o Deus libertador. Então ele chama para si um povo para viver em liberdade e encontrar na obediência a Deus a verdadeira liberdade. É ali que encontramos a verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade não é eu viver fazendo certo e errado para mim mesmo. Eu mesmo definindo certo e errado. Eu mesmo dizendo o que é bom e o que não é bom. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Isso é escravidão do seu eu, que por sua vez é escravidão dos elementos da nossa cultura. A liberdade está em viver aliançado com Deus, cumprindo o seu propósito, vivendo a sua vocação. Qual é a vocação desse povo? Ser um reino de sacerdotes, ser uma nação santa. Como eu falei para vocês, esta palestra introdutória da Semana Teológica, ela tem como objetivo dar para nós o contexto mais amplo do que é a igreja. E é interessante que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 9 e 10, vai falar sobre a identidade e o propósito de quem? Da igreja. E quando ele vai falar sobre a identidade e o propósito da igreja, que texto que ele tem em mente? Esse aqui. Vocês são um reino de sacerdócio. Ou seja, vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Povo escolhido de Deus para anunciar ao mundo as virtudes daquele que o chamou. Sobre esse texto, o Ziel Machado vai falar amanhã com a gente, vai fazer parte da palestra dele. Por isso, gente, para encerrar esse nosso primeiro momento e termos o nosso intervalo, eu sei que você deve estar com fome, fique tranquilo, tem um lanche maravilhoso lá atrás para você, mas é a gente trazer isso à memória. Deus chama um povo. Ao chamar um povo, ele se revela, ele se manifesta. Porque quando chama, ele fala e ele age. E quando falamos e quando agimos, nós revelamos quem nós somos. Hannah Arendt tem um texto chamado A Condição Humana, um grande livro que essa filósofa e escritora produziu. E ela diz o seguinte nesse texto dela: é somente no total silêncio e absoluta passividade é que alguém esconde quem é. Se você não quer mostrar para o mundo quem você é, então opte por um silêncio absoluto e não faça absolutamente nada. Porque é só assim que você esconde a sua identidade. Quando você abre a boca e fala, quando você age, você já está revelando quem você é. Assim nós temos um Deus que está se revelando. Quando Ele fala, Ele promete. E o que Ele promete, Ele cumpre fazendo. Ele está revelando a sua identidade. Ao fazer isso, Ele mostra para o povo que libertou qual é a identidade que Ele está propondo para este povo. Porque para Deus é o que este povo é chamado para ser. E o que eles são chamados para ser, define como eles vão viver, o que vão fazer, o que vão dizer. É derivado daquilo que Deus revela. Logo, para este povo, a identidade não está pronta, ela é uma proposta. Porque eles ainda não estão vivendo dessa forma. Eles ainda não estão cumprindo o seu propósito. Aliás, isso vai demorar para começar a acontecer na história desse povo. Eles ainda não estão vivendo este projeto que Deus tem para eles. Então, esta identidade está para eles como uma proposta. Essa é a minha proposta para vocês. Eu libertei vocês para que vocês sejam isso aqui. E aí este povo, na caminhada com seu Deus, na obediência aos seus mandamentos, no cumprir os seus propósitos, é que este povo vai o quê? Construindo, no sentido de materializar uma identidade
que para Deus já é uma verdade. Quer um exemplo no Novo Testamento? Quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: aos santos que estão em Corinto. E aí um pouquinho mais para frente ele diz o seguinte: aos que são chamados para serem santos. Das duas uma, ou Paulo errou, ou tem algo mais profundo ali. Mas nós somos santos ou somos chamados para ser santos? As duas coisas. Porque da perspectiva de Deus, vocês são santos por causa do que Ele fez. Vocês já são separados. Vocês já são o povo que pertence a Ele. Vocês já são o povo sobre a quem já não há mais nenhuma condenação por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Então o sacrifício propiciatório de Jesus é o que te torna santo aos olhos de Deus. E agora nós somos chamados para pôr santidade no nosso modo de viver. Ou seja, nós somos chamados para ser aquilo que aos olhos de Deus nós já somos. Aquilo que nós somos nasce no perdão de Deus, e o perdão de Deus é antecipado. Não diz respeito a como você vai responder a Ele, mas Ele é um perdão que já te foi dado. E a partir desta verdade é que a gente começa a construir uma identidade adequada à nossa vocação. Amém? E o que a gente vai perceber neste exemplo, ou seja, de pegar um texto cronologicamente distante de um do outro, mas para falar de uma mesma experiência, de uma mesma ideia de identidade, né? E isso vai aparecer em diversas outras partes das Escrituras. E a gente vai entender que existe um propósito com isso, que é tanto a memória, a ativação e a conservação da memória e a retificação da identidade. Não são apenas os motores, que precisam de retífica ocasionalmente. Nós precisamos de retificação nas nossas identidades. E caminhar com Deus, iluminados pelo povo bíblico, a gente vai descobrir que isso é mais do que necessário. Isso deve ser algo que nos acompanha conscientemente e diariamente, de que a nossa identidade proposta agora precisa ser vivenciada. Nós precisamos nos tornar aquilo que Deus nos chama para ser. E neste processo, nós não acertaremos sempre. Nós pegaremos atalhos, nós ouviremos algo da cultura, nós nos desviaremos por doutrinas supostamente cristãs, nós nos desviaremos por ideologias políticas supostamente cristãs e a gente vai confundindo essas coisas. Quando nós voltamos à memória de base, é que nós entendemos quem nós somos e aonde nós erramos e o que a gente precisa corrigir. Tudo bem, gente? Beleza? Essa é a ideia. Vamos ler juntos esse texto? Deuteronômio capítulo 26. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. E agora
trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci de nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças, obedeçam-lhe atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que Ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme Ele prometeu. Até aí. Bonito texto, né? Que história linda. Agora o povo está se preparando para entrar na terra. E você pode ver que tudo que a gente leu aqui é Moisés, né? Deus falando por meio de Moisés, em tom de preparação. Como que você deve se portar, o que você deve fazer quando você estiver pisando no solo, que é o solo prometido, a terra prometida. Certo? Então, este olhar para o futuro. Não é onde eles estão já, mas é olhando para o futuro, certo? E este olhar para o futuro, portanto, depende do que, gente? Da confiança no Deus que lhes prometeu habitar aquela terra. Aquela terra não é um espaço vazio, não é uma terra de ninguém, é uma terra que está ocupada por diversos povos, sobre quem o Senhor precisava trazer o seu juízo, e este povo entraria na terra e não teria para eles suquinho de laranja, café preto e bolinho de cenoura esperando eles na mesa. Esse povo teria que entrar em guerra com os povos que estavam lá, para desta forma tomarem posse daquela terra. A guerra contra esses povos, assim como foi com o Egito, era um juízo de Deus sobre aqueles povos. E ao trazer o juízo sobre aqueles povos, Deus também cumpria sua promessa de dar aquela terra aos descendentes de Abraão. Certo? Então, este olhar para o futuro importa quando a gente fala de construção de identidade. Porque a identidade não tem a ver apenas com a memória, né? Ou seja, o lembrar de onde nós saímos, do que Deus fez, do que Ele nos chamou para ser, né? A identidade não tem apenas a ver, ela tem muito a ver, mas não é apenas isso. Ela também não tem apenas a ver com o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, como eu estou agindo, como eu estou respondendo à cultura e assim por diante, que a gente vai ver já já. Isso é um outro aspecto da identidade, mas tem um aspecto decisivo na construção de uma identidade individual ou coletiva, que é a identidade prospectiva. O que você pensa em relação ao futuro se torna parte do que você é hoje.
O que você pensa sobre o futuro determina a maneira como você vai viver hoje, para chegar àquilo que você objetiva quanto ao seu futuro. Isso vale para o indivíduo e vale para uma coletividade. Quando nós, por exemplo, falamos sobre a visão da Iba Viva, o que nós estamos falando? De como nós nos vemos. Mas nos vemos hoje? Não, é uma meta sempre futura, sempre a se realizar. É a ideia sempre contínua. E por que queremos ser assim? Temos esta visão em relação ao futuro da cidade, da Iba Viva, dos nossos membros, é que nós agimos da forma como nós agimos. Fazemos as coisas que fazemos. Isso está determinando, portanto, quem nós somos, como fazemos, o que falamos, o discurso e a ação a partir de uma visão que a gente tem sobre o futuro. Isso é identidade prospectiva, é como você lança os olhos lá para frente. Agora, o Deus libertador ensina o seu povo a andar em obediência para corresponder à sua identidade e vocação. Como a gente viu no texto de Êxodo 19, este Deus chama este povo à obediência. Quer dizer, a obediência aos seus mandamentos é a parte que este povo tem em cumprir os estatutos da aliança. Ele está aliançado com Deus, mas esse negócio de nação santa, de reino de sacerdotes, de tesouro pessoal de Deus, depende muito de como este povo vai viver. Se vai viver em obediência ao seu Deus ou não. Porque se não vive em obediência ao seu Deus, quebra a sua aliança com o seu Deus. E Deus precisa vir sobre o seu povo em juízo, como vai diante de todos os povos. E especialmente o juízo cai sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus tem consciência de quem Deus é, qual é a sua lei, quem eles são e como deveriam viver. E esse é o ponto. Esse povo tem que se lembrar quem eles são. E no caminho e na jornada, eles têm que voltar a esta memória de base para avaliar como eles têm vivido, certo? Vamos dar uma olhada em algumas partes do texto, gente. O texto ficou comprido aí para o ódio dos meus amigos designers que fazem slides e etc., mas eu não tive outra forma de fazer a não ser essa. Do versículo 1 até o versículo 4, vamos lembrar do seguinte: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, lá estiverem estabelecidos. Ou seja, é uma questão de não se vocês entrarem na terra, mas quando vocês entrarem na terra. E Deus já tinha dado todas as provas da sua fidelidade. As promessas do Senhor a este povo se cumprem. Por quê? Porque este povo faz parte da história de Deus. Então o plano maior não é apenas o bem viver deste povo. Lembre-se sempre disso. Estes privilégios que este povo tem, os direitos que ele tem como aliançado com Deus, não diz respeito somente a ele. Não é um fim em si mesmo. Deus não está chamando um povo para ter uma experiência sociológica do o que vai acontecer se eu der para esse povo uma terra perfeita, riqueza, saúde, descendência e etc. Não, não é isso. Lembre-se que a identidade desse povo está atrelada à sua vocação. Saber quem é diz respeito agora a como temos que viver e qual é a nossa função dentro da história de Deus. Então o plano maior é um Deus que liberta. E é um Deus que quer libertar todos, e não apenas aquele contingente de escravos que estavam na terra do Egito no tempo de Moisés. Mas é um Deus que quer abençoar o quê? Todas as famílias da terra. Ele é o Deus libertador e quer libertar a todos. A história maior na qual a história deste povo se insere é a história de um Deus que está no mundo salvando, salvando e salvando. E é dentro desta história que esse povo precisa se entender. Então, a primeira coisa que eles precisam trazer à memória é de que este Deus se comunica com o seu povo por meio da promessa. E ao prometer, ele cumpre. Isso é uma das maravilhas do Deus bíblico. O Deus bíblico não faz predições de futuro.
Ele não antevê as coisas. O Deus bíblico faz promessas. E quando Ele promete, o que Ele prometeu se cumpre. E tem mais, independente da fidelidade do seu povo. Porque se tem uma coisa que a história bíblica vai mostrar, é que este povo falha grosseiramente e repetidamente em cumprir a sua parte na aliança com Deus. Mas Deus permanece fiel. Fiel a quê? Fiel ao seu plano de salvar. O seu plano não vai mudar. Até porque o desvio do propósito de Deus nunca é total do seu povo, mas Ele sempre encontra um pequeno grupo que seja de pessoas que não se prostraram aos ídolos do seu tempo e que se mantiveram fiéis. Geralmente essas pessoas são as escanteadas, são as pessoas flageladas, são os anônimos da história. E por meio dessa gente inexpressiva historicamente, é que Deus mantém viva a sua promessa. Então este povo está ali, diante dessas palavras do Senhor. Quando vocês entrarem na terra, a terra que eu prometi aos antepassados, e são vocês que vão pisar nesta terra. Ele segue no versículo 2 dizendo o seguinte: apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolheu para a habitação do seu nome, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Olha que interessante o que acontece. Deus é muito pedagógico. Deus gosta de ensinar o seu povo. O Deus da Bíblia é um Deus contador de histórias, é um Deus que ama simbologias, é um Deus que trabalha por meio do lúdico e assim por diante. Esse Deus está fazendo exatamente isso com o seu povo. Ou seja, quando vocês pisarem na terra, vocês vão fazer o quê? Ter que começar a cultivar essa terra. Vocês vão precisar sobreviver desta terra. É uma terra produtiva, é uma terra boa, mas vocês vão ter que trabalhar para isso. Vocês vão ter que arar o solo, vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que podar, vocês vão ter que fazer o cultivo e assim por diante, certo? E quando vocês colherem os primeiros frutos deste solo da promessa, vocês vão pegar esses frutos, colocar numa cesta, levar diante do sacerdote, no local que o Senhor escolheu para a honra do seu nome, e ali vocês vão, nas mãos de vocês, experimentarem a fidelidade de Deus. Porque o fruto da tua terra, os primeiros frutos da terra, são a prova de que vocês habitam a terra, pisam o solo da terra que mana leite e mel, a terra que foi prometida aos seus antepassados. E aí eu peguei este texto apenas como exemplo, porque a gente poderia pegar diversos outros textos que trabalham na mesma direção. Este estabelecimento de duas leis, de dois ritos desse povo, que é a festa das primícias e o dízimo, que a gente lê um pouco mais para frente, eles fazem parte deste resgate da memória. Eles estão trabalhando justamente para isso, para que esse povo se lembre quem é e qual é o seu compromisso de obediência ao Deus libertador. E aí você tem dois mandamentos, esse das primícias e o do dízimo, que é para ser entregue a cada 3 anos ao levita, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, né? Diferente de muitas igrejas hoje em dia, que o dízimo é só para enriquecer o apóstolo X ou tudo mais. Qual que é a função do dízimo na comunidade de Israel? É cuidar das pessoas em vulnerabilidade social. É cuidar dos levitas que não têm terra. Os levitas são aqueles que oficialmente, né, tempo integral, trabalham no serviço, né, na adoração e assim por diante, né? Então a tribo de Levi é esta tribo, né? Então a ideia de um povo sacerdotal é essa. Eles precisam disso, porque a dedicação deles é exclusiva. Quem mais que não tem como gerar os seus próprios recursos? O órfão, o estrangeiro, a viúva.
Todas as pessoas que no meio de vocês estão em vulnerabilidade, eles precisam receber essa quantia para que vivam bem e comam até se fartarem, para que haja justiça. Porque a terra pertence a quem mesmo? É o Senhor. De quem é o fruto? É do Senhor. De quem é a promessa? É do Senhor. De quem é o plano? É do Senhor. De quem é a terra? É o Senhor. De quem são as nações? O Senhor. A quem pertence o órfão, a viúva, o estrangeiro? Ao Senhor. Então são valores que esse povo precisa ir cultivando, né? E ao longo disso, essa memória. Agora, 2 mandamentos que só têm sentido quando colocados dentro de uma narrativa mais ampla. Se você tirar, por exemplo, essa primeira parte, quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados e tomassem posse dela, se você tirar essa parte, o que fica? Olha, pegue aí uns frutos, coloque numa cesta, leva para o sacerdote. Que sentido isso tem? Isso é apenas um ritual. Mas vem a pergunta, por que a gente faz isso? Por que precisamos fazer isso? Por que dar o dízimo ao levita, órfão, viúva, estrangeiro? O porquê da ação. O porquê da ação é a oportunidade de relembrar quem é o Senhor e o que Ele fez por Israel. Então não é uma ação vazia. Os mandamentos, as ordenanças, as leis, tudo isso que a gente leu várias vezes nesse texto, elas não são desconectadas de uma narrativa, porque é a narrativa de libertação que dá para o mandamento o significado. Caso contrário, é uma lei por si só, é uma lei vazia, mas ela nunca é, porque ela tem uma história por trás. Então, o que são as festas que esse povo celebra? O que é para nós, Igreja de Cristo, a ceia do Senhor? Ou a celebração da Páscoa do Senhor? O que é isso? É um trazer à memória que a nossa vida pertence a uma narrativa maior do que nós. É trazer à memória que a nossa vida só tem sentido quando entendida à luz dessa narrativa maior. Certo? Vamos seguir. Na sequência, ele diz o seguinte: então, versículo 5 até o versículo 10, parte A. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. A moldura do mandamento das primícias é a ação de Deus. O Deus que em fidelidade cumpriu a sua promessa. E aqui, nessa parte do texto, trazer à memória a sua origem. E a sua origem está lá. O nosso pai era um arameu. Ele está trazendo à memória que a origem deste povo, a origem desta pessoa, do ofertante, que está ali na frente do sacerdote entregando numa cesta os frutos, a sua origem não está no seu nascimento do indivíduo. Não está na relação de papai e mamãe que gerou a criança. Ali não é a sua origem. Ali é a sua origem cronológica, biológica. Mas a origem que lhe confere sentido não nasceu ali, mas nasceu na promessa de um Deus libertador. Então, de onde você veio? O meu pai era um arameu. No texto de Ezequiel que a gente vai ler daqui a pouco, a minha mãe uma hitita. E dali, a partir dali, de geração em geração, Deus foi falando e fazendo, conduzindo esse povo até chegar em mim.
E agora eu estou aqui na presença do Senhor, ofertando ao Senhor as primícias da terra que o Senhor prometeu aos nossos antepassados, aos nossos pais, e aqui nós estamos como prova, como testemunho vivo dos teus benefícios sobre o teu povo, da tua fidelidade, do teu propósito e assim por diante. Por isso há aqui uma ativação da memória. Essa ativação da memória que é a referência para onde nós sempre retornamos. Então a pergunta para nós: quem você é? Quem nós somos? Como que um israelita responderia a essa pergunta? Meu pai era um arameu, a minha mãe uma hitita. Nós vivemos e prosperamos até irmos para a terra do Egito, onde vivíamos bem até que fomos oprimidos. E no meio de tanta opressão, de tanta aflição, de tanta tragédia, nós clamamos ao Deus dos nossos pais, e Deus ouviu o nosso clamor e veio em libertação da gente. Ele nos tirou da terra do Egito, Ele nos tirou da terra da opressão, e Ele nos trouxe para cá, a terra que Ele prometeu aos nossos antepassados, terra que mana leite e mel, e aqui nós estamos, apresentando essas ofertas. E com isso nós trazemos à nossa memória quem nós somos. Quem nós somos. O quem nós somos depende absolutamente daquilo que Deus diz sobre quem nós somos. Depende do nosso entendimento, da nossa compreensão de como este Deus nos libertou, de como este Deus nos salvou e do que isto significa agora que eu sou povo que pertence a esse Deus. Você já deve estar fazendo aí na sua cabeça as devidas transposições de tudo isso que a gente está falando para a nossa experiência com Cristo. Porque é exatamente a mesma coisa. É a mesma moldura, é o mesmo padrão. É a mesma narrativa com outros personagens, outros elementos. É a mesma coisa. Nós estamos aqui experimentando isso. Quem nós somos só se pode compreender à luz de quem Deus é. Isso é tremendamente importante para nós que caminhamos com Deus e que estamos ocupando-nos de pensar sobre isso, de refletir sobre a nossa identidade como igreja de Cristo Jesus. Nós só podemos entender quem somos, compreender quem somos, se nos compreendermos diante de Deus, do Deus que se revela. A memória, portanto, ela traz para nós uma verdade. Quem nós somos só se pode compreender à luz de quem Deus é. Quem Deus é só se pode compreender pela revelação da sua identidade, que é aquilo que Ele fala e aquilo que Ele faz. Certo? O povo bíblico, tanto Israel no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, nós aqui, milênios depois, somos chamados a nos entendermos. A partir de onde? Desta memória de base. Quem Deus é e o que Ele fez. É a partir daí. É a partir daí. O que isso significa na prática, Israel? Significa que você não é o que os teus traumas dizem para você. Significa que você não é o que as tuas experiências humanas, de infância, de adolescência, de juventude, de casamento, seja lá o que for, definam quem você é. Você já não precisa mais ser quem sempre você foi. A sua identidade é vista à luz da libertação no Êxodo ou da libertação em Cristo como uma identidade que está aberta a uma construção na relação com Deus. Então, o que é ser povo de Deus? Não é mudar de religião. Não é fazer parte de um novo grupo sociológico que se veste de um jeito, que defende X valores, que vota em tal candidato, que defende tal bandeira. Isso não é ser povo de Deus. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A sua identidade também não é definida sobre como a cultura, a propaganda
o consumismo, ideologias, pautas, definem você. Você não é isso. Você pode estar assim, mas Deus te chama para pensar a sua identidade a partir de um outro ponto de referência, que é como Ele te vê em Cristo Jesus. Como Ele te vê, no caso do povo bíblico de Israel, como Ele te vê a partir do povo que Ele libertou do Egito, que constituiu como seu povo e nação e que lhes deu uma identidade e propósito. Bom, é aqui que a sua história começa. É daqui para frente que a gente vai. É isso que importa. E eu não estou dizendo que se desvencilhar de todas essas coisas que grudaram em nós e que reivindicam ser a nossa identidade, seja um processo fácil. Ele é doloroso, porque a gente tem que se desprender de certas coisas que até então faziam parte de nós, para o bem ou para o mal. Mas a gente precisa aprender que agora quem nos chama a ser é o nosso Deus. O texto segue, e a gente está caminhando para o fim, nos versículos 16 até o 19. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças, obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, ou seja, aquilo que ele havia dito para esse povo 40 anos atrás. Vocês são seu povo, seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Ele traz à memória do seu povo, em primeiro lugar, a aliança que este povo tem com Deus. E com isto, ou seja, periodicamente, todas as vezes que esse povo fizer esse ato ritual de entregar o dízimo, de entregar os primeiros frutos da terra, este povo está renovando o seu compromisso com o seu Deus, a partir da memória da aliança e dos seus estatutos, o que Deus fez por vocês e o que vocês concordaram fazer dentro dessa aliança que vocês têm com Deus. Ele nos mostra também, ou pelo menos nos prepara o caminho para entendermos, que a nossa identidade precisa de retificação. Essa é a razão pela qual o tempo todo este povo precisa voltar a este ponto, de trazer a uma memória ativa de quem eles são diante do Deus libertador, da aliança que eles têm com Deus, do compromisso de obediência que eles têm com Deus. Por quê, gente? Porque na medida em que gerações forem vindo, circunstâncias foram mudando, o que vai acontecer se esse povo negligenciar a sua parte na aliança? O que vai acontecer? Esse povo vai se desviar do seu propósito. Esse povo vai ter o quê? Uma crise de identidade. O que aconteceu depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo, conduziu esse povo para a terra prometida, teve grande vitória, se estabeleceram e etc. Josué dá suas últimas instruções, aliás, é o texto base da nossa série, a redenção da família, Josué capítulo 24. E aí vem o tempo dos juízes, e no capítulo 2 do livro dos juízes, o que você encontra? Depois que Josué morreu, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. E qual é a consequência disso? Eles se prostraram diante dos outros deuses. E a partir desse ponto, e a idolatria é sempre o que encabeça a completa destruição da identidade, a partir desse povo, esse povo se desfigura. Se desfigura. O que faltou de uma geração para outra? O contar essas histórias. Trazer à memória quem Deus é e o que Ele fez por Israel. E quem Deus é só se sabe quando a gente entende o que Ele fez por Israel. É ali, na sua ação, no seu falar e no seu agir, que Ele se revela ao seu povo. Há um texto que infelizmente não vai dar para a gente ler o texto todo,
mas ele se encontra em Ezequiel capítulo 16. Se vocês puderem pelo menos abrir a Bíblia de vocês lá, Ezequiel capítulo 16. É um texto fenomenal que o Senhor traz ao seu povo, o seu povo de Judá, povo de Jerusalém, séculos e séculos depois de tudo isso que a gente está vendo aqui. E esse é um texto que é dado ao povo em um contexto de infidelidade. É o povo onde mais uma vez se perdeu na sua identidade, portanto se perde no seu propósito e passa a viver longe do seu Deus. Um povo que se desfigura. E aí esse texto vai trabalhar exatamente na mesma lógica. Vamos ler só o comecinho? Veio a mim esta palavra do Senhor, o Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga, assim diz o soberano Senhor, a Jerusalém. E olha o que ele faz. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. O seu pai era um amorreu e a sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva! Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Até aí, o texto segue. Mas olha que interessante. De novo, é no meio de uma situação de confrontação do seu povo que Deus traz essa palavra agora. Confrontar por quê? Porque este povo está vivendo uma crise na sua identidade. Vivendo uma crise na sua identidade, nós temos o quê? Um povo que já não sabe mais de onde veio, por que está aqui e para onde está indo. Não sei por qual valor viver, porque eu tenho o valor que a gente aprendeu dos nossos antepassados, mas também tem os valores dos ídolos da nossa cultura. Ou como diz lá o texto de Josué, que o Caleb pregou para nós 2 domingos atrás, tomem hoje a decisão, se vocês vão seguir os deuses dos seus antepassados, ou se vocês vão seguir os deuses dessa terra onde a gente está aqui agora. Tome uma decisão, são as tragédias hereditárias que vieram ali com a idolatria para você, ou são ídolos da sua cultura, do seu tempo. Tome uma decisão, a quem vocês vão servir. E este é o problema de Jerusalém nesse tempo, de Ezequiel, tempo do exílio, onde o Senhor traz essa mensagem, assim, dramática, né? Aqui a cena é de o Senhor tratando Israel como sua esposa, certo? E aí lá no versículo 22 ele diz o seguinte, em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Em todas as suas práticas detestáveis, como na sua prostituição, quer dizer, eu tirei você de um sangue, do seu próprio nascimento, eu limpei você, eu cuidei de você, eu tratei de você, até você ter idade para eu me aliançar com você, você tornar a minha esposa. Só que o que você fez enquanto minha esposa? Se prostituiu com os ídolos da terra, com os ídolos da sua cultura. E aqui vem essa palavra. Qual que é o problema? É que você não se lembrou de onde você veio, do que Deus fez. Você não trouxe à memória quem você é.
Por que você não trouxe à memória quem você é por meio daquilo que eu fiz por você? Então você se prostitui. Então onde está o pecado na nossa vida? Tanto o pecado que a gente comete porque a gente faz o errado, quanto também o pecado que a gente comete como igreja quando não faz o que deve fazer. Qual é a origem disso? É uma origem de uma memória, que não sabe quem Deus é. Tem ideias, está aqui, faz parte do povo que lê a Bíblia, canta umas músicas, etc. Mas não, gente, não no nível profundo de viver essa realidade. De ser um com esse Deus, de estar de fato com esse Deus, de ter sido chamado para si e estar nele. Se nós permitirmos que a nossa memória seja sequestrada, o resultado é a nossa prostituição. Faremos coisas erradas e deixaremos de fazer aquilo que Deus nos vocaciona para fazer. Por isso, o que nós lemos lá no texto mencionado de 2 Pedro? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 e 13, o apóstolo está escrevendo uma carta testamento. Ele está dando as suas últimas palavras, ele já sabe que ele vai morrer. Assim como 2 Timóteo, é uma carta testamento, são 2 apóstolos que estão deixando as suas últimas palavras. E a segunda carta de Pedro, a gente encontra essa preciosidade aqui. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. A Bíblia nos dá uma memória. Não é apenas a memória da tua infância, dos teus traumas, das tuas experiências humanas, das tuas experiências com igreja, na tua experiência com religioso, canalha mesmo. Não é nada disso. É a Bíblia quem te dá uma memória de base, para que nela você volte, primeiro, para entender quem você é, na compreensão de quem Deus é. E segundo, para que você ali volte para avaliar e retificar a sua identidade. Se a identidade diz respeito ao que falamos e ao que fazemos, a pergunta da identidade passa sobre a ação. Israel, nesse texto de Ezequiel 16, o que fazia? Como Jerusalém estava vivendo? O que eles estavam fazendo? O que eles estavam pregando? Por quais ideais eles estavam vivendo? Quais valores os estavam governando no dia a dia? Bom, ali é uma identidade completamente deturpada. É uma identidade corrompida. Qual que é o chamado de Deus? Volte para a memória, para você se lembrar quem você é, quem eu sou, qual é a sua vocação. Para aqui, junto de mim, junto destas memórias de base, você corrigir os seus caminhos. Você voltar a ser quem você foi chamado para ser. Você voltar a se identificar da maneira correta, como Deus te vê, porque Ele te libertou, porque Ele te salvou, porque Ele te trouxe para perto de si. Amém? Vamos encerrar com um tempo de oração, preparando também o assunto para amanhã, quando Ziel Machado nos levará a uma reflexão sobre identidade e o propósito da Igreja de Cristo. Pai amado, nós queremos te agradecer por este tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos nos compreender a partir do Senhor. Obrigado porque é o Senhor quem nos confere uma identidade. É o Senhor quem inclusive nos dá todos os instrumentos, todos os recursos, inclusive coloca em nós o seu Espírito, para que sejamos quem o Senhor quer que nós sejamos. Para que como igreja nós cumpramos na terra, no tempo histórico, aquilo que é a tua missão, o teu projeto de libertar,
e de salvar, de dizer àqueles que estão mortos em seus pecados e transgressões: vivam, vivam. Obrigado, Senhor, porque este é um grande privilégio de sermos um povo que está na terra para ser luz em meio às trevas, para dizer viva onde há morte por todos os lados. Nós somos um povo que, por tua misericórdia e graça, podemos sempre voltar à tua palavra para nos lembrarmos quem nós somos, quem tu és e como nós devemos viver. Qual é o propósito e o sentido da nossa existência no tempo que a gente passa nessa terra. Nós te damos graças por mais este espaço que nós temos como Ibaviva de refletir em sua palavra. Pedimos a tua bênção sobre o restante das nossas preleções nesta semana. Traga aqui os nossos convidados em paz e em segurança, que eles estejam aqui sendo usados pelo teu Santo Espírito para nos dar a instrução. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente, seus familiares que deixaram em casa, e nos despeça, Senhor, debaixo da tua graça e dos teus cuidados. É em nome de Jesus que a gente ora.